Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui em mais uma de nossas caminhadas, na nossa saga, né, para uma vida mais saudável. Eu e a minha digníssima. Esse lugar aqui, onde a gente percebe que praticamente não tem ninguém ao redor aqui, só tem a gente. Um lugar muito bonito para caminhar aqui em São Pedro da Aldeia. E a gente queria falar hoje a respeito de um assunto muito relevante, muito importante, que eu tenho refletido bastante sobre ele. Eu queria que você ficasse com a gente até o fim desse vídeo, acompanhando essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que possa falar ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu. Um grande abraço e acompanhe a nossa mensagem. Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar os nossos vídeos devocionais, e hoje eu queria falar a respeito de um assunto que julgo muito importante, e a gente podia até dar um tema para essa mensagem de hoje, como lidando com as diferenças. Eu tenho refletido muito nesses últimos dias acerca desse assunto, e quando a gente tenta passar tudo aquilo que às vezes nos aflige, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que às vezes parece, né, que não é bom, pela peneira da palavra de Deus, a gente percebe que, como diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é uma grande diferença, na verdade não é. E eu queria refletir, entre outros textos, sobre o texto que está escrito lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 43, 44 e 46, intitulado o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, onde Jesus ele fala ali no capítulo 5, 6 e 7, a respeito das bem-aventuranças, a respeito de vários assuntos relevantes com os seus discípulos. E Mateus capítulo 5, versículo 43 diz assim: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem. Versículo 46. Porque se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem isso os publicanos? Irmãos, perceba que Jesus ele começa falando para os seus ouvintes ali: vocês ouviram o que foi dito? Ou seja, vocês têm aprendido com a suposta lei, com o ensino que foi dado a vocês até hoje, que vocês têm que amar, né, o teu próximo, mas tem que odiar o teu inimigo. Jesus ele está dando um novo entendimento, dando uma nova compreensão do que vem ser amar, tanto a Deus como ao nosso próximo. Jesus ele fala que o nosso próximo não é apenas aqueles que nós temos um bom relacionamento, que nós pensamos, né, da mesma maneira, que nós pensamos de forma igual. O nosso próximo são todos aqueles que estão ao nosso redor, quer essas pessoas pensem iguais a nós, quer elas tenham diferenças de pensamento em relação a nós. E ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito, amarás o seu próximo e odiará o seu inimigo. Jesus ele leva o entendimento para um step muito acima, muito mais elevado. Ele fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus ele traz algo muito maior. Jesus ele fala que não só nós não devemos odiar os nossos inimigos, quando nós devemos amar, nós devemos orar por eles. E, irmãos, no mundo em que vivemos hoje, infelizmente, as diferenças têm se exacerbado demais. A diferença entre o relacionamento marido e mulher, as diferenças entre o relacionamento pais e filhos, as diferenças entre o relacionamento em nossos afazeres, no nosso trabalho, as diferenças em nossa convivência, em nossas igrejas, enfim,
infelizmente, as diferenças elas têm se destacado. E às vezes por picuinhas, coisas mínimas, nós temos efetivamente nos afastado das pessoas. Esse é um tema que tem me incomodado bastante, falado muito ao meu coração, que eu tenho tentado refletir sobre ele, porque as diferenças não podem nos separar. A palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, e sim contra os principados e potestades. Infelizmente, nós temos percebido que hoje, pelo simples fato de uma pessoa pensar diferente da outra, ela se torna inimigo. A gente vive um mundo, em nosso país principalmente, onde há uma polarização gigantesca entre direita e esquerda, entre conservadorismo, entre socialismo, comunismo. Todos esses ismos têm tentado nos dividir, nos separar. Mas a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 12, onde Paulo ele nos compara a igreja ao corpo. E ele diz assim, um corpo, apesar de ter muitos membros, é apenas um corpo, é um. E ele fala assim, nem todos os membros do corpo são iguais. Nem todos são orelha, nem todos são pé, nem todos são olho. Porque se todos fossem orelha, como seria do corpo? O que seria desse corpo? Então, irmãos, cada membro do corpo tem a sua importância, tem a sua relevância. Cada membro do corpo de Cristo, ele tem a sua importância no reino. Cada um de nós temos uma missão, cada um de nós temos uma função. A palavra de Deus diz que nem todos são apóstolos, nem todos são mestres, mas todos nós somos servos. E quando nós tentamos destacar as nossas diferenças, em detrimento às coisas que são iguais em todos nós, em nossos pensamentos, e a gente se apega simplesmente às diferenças, isso nos torna pequenos, isso nos divide, isso nos separa, isso nos afasta. Mas louvado seja o nome do Senhor, que através da sua palavra, através da direção que vem dele, a gente tem que se moldar, a gente busca se transformar, a gente busca ver que todos nós, membros diferentes, somos membros de um mesmo corpo. Somos membros do corpo de Cristo. E é isso, irmãos, que tem que direcionar as nossas decisões e as nossas ações. E eu acho, irmãos, tremendo que Paulo, ele fala lá em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 11, ele diz assim, nessa vida, nessa nova vida, já não há diferenças entre gregos e judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaros e cita, escravos e livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo aqui ele está exortando aos seus ouvintes que agora já não há mais diferença entre judeus e gregos, entre bárbaros e entre os outros povos. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Eu acho que uma grande diferença que há, uma grande distorção, é que quando a gente fala em unidade, quando a gente fala em unidade da igreja, em unidade no nosso trabalho, em unidade de pensamento, a gente imagina que essa unidade é uniformidade, que essa unidade é igualdade, que é como se fossem todos formatados do mesmo jeito, todos falando a mesma coisa, todos pensando do mesmo jeito. E eu entendo, irmãos, particularmente, que unidade não é isso. Unidade é a união das pessoas que são diferentes em si, buscando o mesmo propósito. E esse propósito, essa busca, esse propósito vem das orientações que a própria palavra de Deus ela nos dá. Então, unidade não é uniformidade nem unanimidade.
E eu acho que quando a gente pensa que falar diferente, que ser diferente é algo assim danoso, a gente apequena o nosso entendimento. Eu gosto muito de um vídeo onde o filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella, ele fala justamente sobre isso, lidando com as diferenças. E eu vou exibir um pouco, um trecho desse vídeo dele. Eu queria que você refletisse um pouco acerca do que esse filósofo, Mário Sérgio Cortella, ele fala a respeito desse assunto. Assista o vídeo e depois a gente continua comentando sobre esse assunto tão relevante. Preste atenção, porque uma das maneiras de não envelhecer a cabeça, a prática, é prestar atenção em quem discorda da gente. Atenção, cuidado com gente que concorda contigo o tempo todo. Gente que concorda contigo o tempo todo, ou não gosta de você, ou não te respeita, ou está se preparando para te derrubar. Gente que gosta de você, discorda de você quando é necessário. Gente que te respeita, discorda de você quando é necessário. Cuidado, repito, com quem concorda contigo o tempo todo. Claro que você não pode conviver com alguém que só discorde. Mas alguém que só concorde te deixa envelhecer. Preste atenção em quem discorda de você de modo respeitoso. Teu melhor amigo te irrita, tua melhor amiga te irrita, sabe por quê? Porque ela gosta de você. Ó, tô pensando em comprar um carro. Cortella, você tá louco, você acabou de gastar dinheiro. Pô, você não gosta de mim? Gosto. É por isso que eu tô falando. Uma pessoa que não tem nem comigo, olha, Bia, eu tô pensando em comprar um carro. Você compra. Né? É bom porque movimenta o mercado. Cuidado. Eu sou casado com Cláudia, não esta, a outra que é com quem eu sou casado. E a Cláudia faz comigo uma coisa amorosa. Quando ela não concorda comigo, ela discorda. Isso é um sinal afetivo. Claro que ela não discorda sempre, senão eu não estaria com ela e vice-versa. Mas ela não concorda sempre porque ela tem afeto por mim. É uma boa reflexão, né, irmãos? Eu acho interessante que ele fala assim, cuidado com quem concorda com você o tempo todo. Porque quem gosta de você, discorda de você de forma respeitosa. Quem gosta de você, discorda de você de uma hora oportuna. E o discordar, irmãos, o não concordar com a gente, ele faz parte da nossa vida. Ele nos ajuda a crescer. Não é o fato das pessoas terem pontos de vista diferentes que vai tornar um inimigo do outro. A gente tem que aprender a lidar com essas diferenças. E não é fácil. Eu particularmente eu digo que não é fácil. Às vezes as diferenças, elas realmente tendem a querer nos separar, a nos distanciar. Mas louvado seja Deus que, diferente de muitas pessoas que às vezes parece que sentem que pessoas que pensam diferente são seus inimigos e às vezes até utilizam expressões tipo o inimigo tenta nos derrubar, sinagoga de Satanás em nosso meio, só porque às vezes pessoas pensam diferente da gente. Eu estou falando isso, irmãos, porque nós em algum momento nós pensamos assim. Quando uma opinião contrária à nossa, ela se levanta e quando a gente percebe que o nosso desejo, a nossa vontade, ela não vai ser satisfeita por algum motivo, porque a gente às vezes queria unanimidade. E a gente, irmãos, às vezes a gente age assim. A gente não consegue lidar com as diferenças. Eu acho engraçado que o Mário Sérgio Cortella, ele faz um alerta. Ele fala, cuidado com as pessoas que sempre concordam contigo. Porque quem sempre concorda contigo não gosta de você. E a gente percebe isso, às vezes, dentro do nosso relacionamento familiar. Às vezes o nosso cônjuge, ele nos apoia na maioria das decisões que nós tomamos, porque a gente senta, conversa e dialoga, mas às vezes há discordância. E assim como ele fala, você quer tomar uma decisão e o seu amigo sabe que aquela decisão vai te prejudicar, e se seu amigo simplesmente não te alertar, poxa, Sérgio, olha só, essa decisão que você está querendo tomar, cara, eu acho que ela está meio precipitada, eu acho que ela está meio equivocada, vamos pensar, vamos refletir sobre isso.
E isso, irmãos, a um primeiro momento ele pode nos aborrecer. Mas se a gente refletir de forma honesta, a gente vai perceber que aquele conselho, aquela orientação, aquela palavra, diferente daquilo que a gente gostaria e esperava ouvir, ela às vezes nos alerta para coisas que a gente podia vir a cometer grandes falhas, grandes erros. Eu gosto de uma frase que o matemático francês Jacques Philippe ele fala. Eu tento trazer isso aí para a minha vida. E muitas das vezes eu fico refletindo e eu tenho refletido sobre essa frase nos últimos dias. Ele diz, afinal, eu devo reconhecer que eu tenho aprendido mais com as pessoas com que me davam mal do que com as pessoas com que me davam bem. Porque aquelas com que me davam mal abriram os meus olhos para coisas para as quais eu teria ficado de olhos fechados se apenas convivesse com as pessoas que pensam igual a mim. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos absorver as boas coisas daqueles que pensam de forma diferente de nós. A gente não consegue extrair coisas boas, alertas, ensinamentos daqueles que pensam diferente de nós. E eu tenho tentado justamente mudar o meu foco. Não é fácil. Às vezes a gente fica entristecido, às vezes a gente fica magoado, às vezes a gente fica decepcionado. E a gente decepciona também, e a gente magoa também, e a gente entristece os outros também. Mas louvado seja Deus, nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos servos e servas do Senhor. E Deus, Ele nos renova, Deus, Ele nos restaura, Deus, Ele nos mostra o caminho. Mas algo que eu julgo extremamente importante, que a gente percebe que está sendo deixado de lado pelos casais, pelas famílias, pelos amigos, pelos irmãos. Diálogo. Irmãos, a falta de diálogo, ela gera muitos problemas. Se você não dialoga com a sua esposa ou com o seu esposo, se você não dialoga de forma sincera e com o coração aberto com seus filhos, com seus amigos, com seus irmãos, falando aquilo que te incomoda, ouvindo o que incomoda aquela outra pessoa, e os dois buscando no Senhor a conciliação, a compreensão e o caminhar e o restaurar. Mas infelizmente a gente simplesmente se distancia. Infelizmente a gente simplesmente não conversa. A gente se fecha no nosso mundo, não ouve os motivos que levaram as outras pessoas a pensarem diferente de nós. E com isso a gente não cresce, e com isso a gente acaba gerando em nossos corações sentimentos que não provêm do Senhor. Então o meu desejo é que Deus ele nos ensine, a todos nós, a lidarmos com as diferenças. E que essas diferenças, elas, ao invés de nos enfraquecer, elas possam nos fortalecer. Em Romanos, no capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele fala para os seus ouvintes, estava havendo um problema, Um reclamava que um comia legumes, o outro não comia legumes, que um comia carne sacrificada, o outro não comia. E Paulo fala assim, olha, você que come legumes, que acha que deve comer legumes, não censure aquele que acha que não deve comer. E você que acha que não deve comer legumes, não fica reclamando daquele que come. Cada um come ou bebe para a glória de Deus. Então, irmãos, às vezes a gente tem que realmente parar e pensar no que a palavra de Deus nos ensina. Se eu penso de uma forma e você pensa de outra, amém, nós somos diferentes. Afinal, Deus ele nos fez imagem e semelhança, e não igualdade.
Nós não somos iguais a Deus. Nós não temos o poder que Ele tem. Não somos onipresentes, oniscientes, onipotentes. Mas Deus, Ele nos transmitiu atributos comunicáveis ao homem. O amor, a bondade, a mansidão, o domínio, que são fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Então que nós possamos buscar esse domínio próprio, essa mansidão, esse amor, essa paz, que excede todo entendimento. Que possamos buscar isso em Deus. E que Deus, através da ação do Espírito Santo dele, que em nós habita, que habita em nossos corações, possa nos conduzir seguros, para que juntos possamos glorificar a Deus, apesar de nossas possíveis diferenças uns com os outros. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Ele possa derramar da sua graça sobre as nossas vidas e nos orientar, e nos ensinar, e nos fazer prosseguir juntos no caminho dele. Porque, afinal de contas, sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. Deus abençoe a sua vida e a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Mas antes de passar para outro vídeo, eu queria pedir a você que está assistindo essa mensagem, que ainda não é inscrito em nosso canal, que nos ajude. Clique aqui embaixo, inscrever-se, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, compartilhe as nossas mensagens, clique em gostei ou não, se você assim achar melhor. E que essa mensagem, que essas mensagens possam falar o seu coração e possam abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a minha vida e falado o meu coração. Todos nós sejamos um em Cristo Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau e fiquem com Deus.